olá, aluna. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Nós vamos falar sobre outros medicamentos. Então, eu vou perguntar para vocês se vocês já tomaram uma medicação conhecida como antibiótico, tá? Esse medicamento, ou seja, o antibiótico, ele é muito eficiente para combater, né, doenças que são relacionadas a bactérias, mas não vão produzir nenhum efeito com relação a doenças que são aí causadas por vírus. No caso dos vírus, há medicamentos aí mais específicos, como é o caso do vírus da herpes, da gripe e da própria AIDS, que aí no caso são utilizados, né, os antivirais. Então, o que que nós podemos dizer? Que antibióticos combatem bactérias e os antivirais combatem vírus, perfeito? Também existe um outro tipo de medicamento que ajuda a defender aí contra as doenças transmissíveis, como é o caso da raiva, tá? E aí, no caso, são o soro terapêutico, e o soro ele contém anticorpos, né, capazes de inativar as substâncias tóxicas, né, desse micro-organismo aí. Então, a produção do soro ele pode ser feita com animais, por exemplo, como o cavalo, que é um animal de grande porte, e aí nós temos então na imagem exemplificando como que é a produção desse soro. Então, no cavalo, ele é injetado, né, ou é introduzido um micro-organismo, ele vai então reagir, o cavalo vai começar a produzir o anticorpo, é extraído aí uma quantidade de sangue para que possa ser então feita a produção do soro. Neste caso, o soro ele é indicado para aquelas pessoas que tiveram contato com o micro-organismo, porque aí o seu efeito é mais rápido. Também existe soro, né, que é o soro antiofídico, que é o que nós vamos ver aqui embaixo, que é no caso de acidentes com serpentes peçonhentas. E é da mesma forma é feita, né, o soro utilizando um animal de grande porte, perfeito? Antes de terminar, vamos só falar um pouquinho sobre aquelas doenças, tá, que estão voltando a ameaçar aí o Brasil. Então vejam bem, em 2016, né, foi identificada aí sinais de que algumas doenças estão voltando por causa da queda nas coberturas vacinais em todo o país. Ou seja, existe uma porcentagem mínima de pessoas que devem ser vacinadas e essa porcentagem está cada vez ficando mais baixa. Com isso, eu tenho um número maior de pessoas que estão suscetíveis a determinadas doenças, né? Então, de 2016 para cá, doenças que eram consideradas erradicadas voltaram a ser motivo aí de preocupação entre, né, os profissionais da saúde e as autoridades sanitárias. E aí nós temos alguns destaques, por exemplo, para alguns estados, como Amazonas, Roraima, Rio Grande do Sul. Nós temos também o próprio Rio de Janeiro, tá? E que no caso aqui começaram a surgir sarampo, tá? Surgiu novamente o sarampo. Dados do Ministério, então, da Saúde mostram que a aplicação aí de todas as vacinas do calendário adulto está abaixo do esperado aqui no Brasil, e incluindo a dose que protege aí contra o sarampo. Entre as crianças, a situação também não é muito diferente, e em 2017, para vocês terem uma ideia, nós temos aí uma vacina que é a BCG, ela que protege contra a tuberculose, ela é aplicada ainda na maternidade, só atingiu aí uma meta de 90% de imunização, ou seja, uma porcentagem ainda ficou para fora dessa proteção. E se olhar em outros municípios, né, nós temos aí em torno de 312 municípios que acabaram então tendo menos de 50% das crianças foram vacinadas contra a poliomielite. A poliomielite, ela é uma inflamação aí na medula que provoca aí uma alteração no nosso sistema nervoso. E olha só, apesar de erradicada, né, em alguns países, nós temos, no caso da Nigéria, Afeganistão e o Paquistão, ela é considerada uma doença endêmica, tá? O grupo de doenças, né, esse grupo pode voltar e aí a circular no Brasil, caso essa cobertura de vacina ou cobertura vacinal, ela não atinja um número satisfatório. Então, o alerta vem da Sociedade Brasileira, né, de Imunização,
que defende uma taxa de imunização em torno de 95% aí do público-alvo, que aí pode ser entre, dependendo da doença, pode ser entre crianças, né, ou adultos. O próprio Ministério, então, da Saúde, por meio de comunicado, ele destacou que as baixas coberturas vacinais identificadas em todo o país acendem o que chamou de luz vermelha. Então, a partir desse momento, as autoridades, né, na área da saúde têm que começar a se preocupar por causa dessa questão que pode vir a voltar, tá? Bom, com relação a esse tema, eu fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade e bons estudos.